A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Bom dia, Deus seja louvado, amém. Nosso tema é descanso estratégico. Todos sabem por que estratégico? Quem pode falar para mim aí? Recarregar as baterias, porque nós temos um alvo, porque nós temos um caminho, porque nós temos etapas, porque nós temos um propósito, mas o descanso é fundamental para que nós possamos alcançar o alvo, cumprir o propósito. Nós vimos na primeira ministração que o descanso foi o primeiro ato que o Senhor santificou em favor do homem. O homem foi criado no sexto dia, e o seu primeiro dia, efetivamente, de alguma atividade diante de todo aquele lugar, foi descanso. Deus deu primeiro um descanso para o homem, antes de qualquer atividade que ele pudesse realizar. Por isso nós precisamos descansar. Por isso que nós precisamos parar por um momento, para que nós possamos desfrutar dessa bênção que o Senhor estabeleceu. Foi a primeira coisa que o Senhor santificou na história da humanidade, foi o descanso. O primeiro dia efetivo do homem foi de contemplar a presença de Deus e a sua obra. Dia de descanso, portanto, é dia de contemplar a Deus, é de ter uma vida de ainda maior profundidade espiritual, de ainda maior intimidade com Deus. O dia de descanso é o dia de nossa conexão ou reconexão com Deus, para que nós possamos seguir a nossa jornada. Nossa jornada não terá fruto, não terá sucesso, se não cumprirmos, se não acolhermos a bênção que o Senhor nos deu por meio do descanso. Nós vimos que nós muitas vezes invertemos, nós achamos que o descanso é fruto do trabalho. E o Senhor, antes de que qualquer trabalho fosse realizado, nos deu descanso. Primeiro vem o descanso, depois vem o trabalho. Não é possível realizar nada debaixo dos céus sem descansar no Senhor primeiro. Sem ter nossa vida conectada com Deus e contemplar a sua obra, contemplar a sua essência, a sua presença, desfrutarmos da sua presença. Período de recesso, período de descanso é um período de repouso do corpo, de desaluviar a mente com imagens leves, belas. Mas é tempo de ainda maior cuidado com o propósito e com a conexão com Deus. O período de descanso não pode ser um período ocioso, de deitar no sofá, levantar o pé e coçar a ponta do dedão. Período de descanso é período de renovação, de recarregar as energias do corpo, da alma, e de engrandecer e robustecer o Espírito, que é por meio do qual o Senhor nos guia no trajetória. O período de descanso é período de conexão com Deus. E nós vimos que a palavra de Deus para nós é: aquietai-vos. Salmos 46, versículo 11, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar aqui é para
arreia as armas, se desarma, se desconecta das coisas, se alivie das cargas e conecte-se a mim, porque eu sou Deus. No versículo 10 ele diz: vinde, contemplai. Vinde, contemplai. O período de descanso é um período em que o Senhor nos chama à sua intimidade, de entrar na sua presença, olhá-lo face a face e se renovar no Senhor. O período de descanso não é um período pura e simplesmente de fechar a Bíblia, o pastor acabou de falar, de colocar o culto em segundo plano, salvo se por motivo de força maior, e de simplesmente deixar a sua cabeça ao léu do vento, seguindo o que for melhor para você. O período de descanso não é descansar de Deus, nem das coisas de Deus. E nós vamos ver hoje que para que nós possamos retomar a caminhada, porque nós vamos voltar aos trabalhos depois do descanso. E espera-se que o nosso trabalho seja realizado agora com uma postura diferente, com uma visão diferente, com uma carga diferente, com a energia diferente. Por quê? Porque simplesmente deitamos no nosso sofá, ligamos a televisão, colocamos uma série? Não. Porque ainda que tudo isso façamos, não abrimos mão da nossa intimidade com Deus. Sairemos do descanso diferentes, para que o nosso trabalho agora faça sentido. Nós vimos aqui que todos nós, diante de Deus, pelo conceito bíblico, temos um trabalho a realizar. E trabalho não tem a ver com a contraprestação ou com a contrapartida financeira, patrimonial ou alimentícia. Porque depois do descanso veio o trabalho. Quem criou o trabalho foi Deus. Quem estabeleceu o trabalho na terra foi Deus. Tomou o Senhor o homem, o colocou no jardim do Éden e disse o quê? Cultivai e guardai. Isso é o quê? Trabalho. Deus santificou o trabalho. Então, todos nós aqui temos, em Gênesis capítulo 2, versículo 17, um trabalho diante de Deus. É o trabalho que eu tenho carteira assinada, que eu tenho uma contrapartida financeira, é onde eu uso para comprar o meu apartamento, a minha casa, a minha fazenda, o meu carro. Diante de Deus, não. É o que tudo isso o glorifica. Porque o jardim tinha que ser guardado. Mas Deus não colocou o homem no jardim para que por meio do seu trabalho ele comesse. O propósito de Deus com o homem no jardim era para manter a ordem que o Senhor estabeleceu com uma única palavra. Deus não colocou o homem no jardim para que ele completasse uma obra da parte de Deus. Porque tudo que Deus faz é completo. Portanto, Deus não colocou o homem no jardim, depois de um dia de descanso, para que ele complementasse a obra que o Senhor realizou quando disse: haja luz, e houve luz. Deus não colocou o homem no jardim para que ele fosse produtivo e que ele fosse ali trazer algo novo. Deus colocou o homem no jardim e estabeleceu um trabalho. Que trabalho é esse? Manter a paz, a plenitude, o shalom, a completude. E o trabalho só veio a ser apontado ao homem como uma maldição depois que esse homem descumpriu o encargo que sobre ele estava
de manter a paz. Tinha culto todo dia. Todo dia tinha um culto de Deus com 2 pessoas. E ainda assim, o diabo foi capaz de colocar dúvida na mente desse homem, ao ponto desse homem duvidar do caráter de Deus. E a partir daí veio maldição sobre a terra. O trabalho só veio a ser motivo de sobrevivência do homem a partir do momento que ele peca. Porque diz o Senhor no capítulo 3, do suor do seu rosto, a partir de agora, você vai comer. É uma prova do que Deus falou para o homem em Gênesis capítulo 2, que o trabalho era para guardar, manter, preservar aquilo que já estava pleno. No momento que esse homem peca, duvida de Deus e faz a vontade da sua própria cobiça, ele passa a viver por conta dele mesmo. Agora você vai ter que suar para comer. A partir desse momento, o trabalho passou a ser peso para o homem. Portanto, a visão de trabalho que nós temos e devemos ter não é a visão de Gênesis capítulo 3, o suor do meu rosto. Deus ajuda quem cedo madruga. Nossa visão de trabalho, e aí vai perpassar por todas as áreas da vida, em todos os encargos que o Senhor colocou sobre nós, no relacionamento conjugal, na vida profissional, na vida financeira, na vida ministerial, no relacionamento com os filhos, tudo isso é trabalho. Porque nós falamos aqui, se trabalho for o nosso conceito de trabalho, que nós somos premiados pelo que fazemos, o que dizer dos domésticos? Das irmãs, dos irmãos que trabalham em casa. E do desempregado? Não tem encargo sobre ele diante de Deus. Eu estou desempregado, então não tenho compromisso mais nenhum, eu tenho que procurar emprego. Não tem que ser luz, não tem que ser sal, não tem que prestar o seu serviço diante de Deus. Portanto, o trabalho, na visão bíblica, não tem a ver, não há diferença entre secular e eclesiástico, secular e religioso. Diante de Deus, tudo tem um propósito, a glória de Deus. Tudo que nós fazemos debaixo do céu é para glorificar o Deus que criou todas as coisas. O trato que eu tenho com minha esposa, o trato que eu tenho com meus filhos, com a minha mãe, tem que glorificar a Deus. Por isso, nenhum de nós, de A a Z, está liberado de cumprir um trabalho diante de Deus. Dê o nome que dê. Porque o Senhor estabeleceu o trabalho antes da queda. Deus santificou o trabalho, que é para manter a paz. Por isso que quando chama Abraão e diz o quê? Sai da tua terra, da tua parentela, da terra dos seus pais, vai para o lugar que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, se tu uma bênção, e serão abençoadas todas as famílias da terra. O sair do lugar, o ser bem-sucedido, o ser próspero, deixa de lado. O nosso papel é fazer benditas todas as famílias da terra. Esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa missão. E quando nós entramos no descanso, é para que nós restauremos, como eu falei nas últimas ministrações, o projeto 1.0 de Deus, que foi retomado quando Jesus diz: está consumado. Quando nós nos lavamos no sangue do Cordeiro, quando nós nos redimimos, quando nós somos purificados, quando nós somos regenerados, justificados, nós voltamos ao projeto original e tem um encargo sobre nós de realizar o trabalho
que o Senhor santificou. Segundo a vocação que cada um de nós temos. Por isso, o descanso tem que nos levar a um retorno à jornada com essa visão, com esse sentimento, de que nós não estamos vivendo para si, nós estamos vivendo para a glória de Deus. Para que tudo que fizermos com as nossas mãos glorifique o Senhor. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O nosso descanso tem que ser produtivo. Nós temos que retornar à nossa jornada com ânimo renovado, com um corpo revigorado, mas com o espírito fervoroso de um homem, de uma mulher que teve o seu encontro com o projeto original de Deus no tempo da contemplação. Louvamos a Deus porque Ele nos dá descanso. Porque é o tempo de reavaliar a jornada. Foi o que vimos na semana passada. E o que nos atrapalha? O tempo da reavaliação é o tempo de olhar para trás, ver as vitórias que tivemos. E por que tivemos? Foi sorte? Ou tem método? Os fracassos que acumulamos, os danos que sofremos, as avarias que identificamos. Para que nós possamos retornar renovados, seja na visão, seja no ímpeto, seja no ânimo, seja na espiritualidade fervorosa, porque tivemos o nosso tempo de intimidade com o Senhor. E o Senhor nos provê nesse tempo. Nós vamos falar hoje sobre nós nos abastecendo ou reabastecendo, para que nós voltemos de fato e de verdade com uma visão clara do caminho, com uma visão clara do horizonte onde devemos chegar, do alvo que devemos alcançar, do propósito que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Agosto vem aí. Agosto retornamos às células. Agosto retornamos os turnos de oração. Agosto retornamos, faremos o nosso período de jejum, para que nós estabeleçamos um norte para esse segundo semestre. Porque Deus diz a palavra que Ele não tem a sua mão encolhida para que não possa salvar, nem surdos os seus ouvidos para que não possa ouvir. Nosso Deus está pronto a nos abençoar. Nós é que precisamos nos posicionar para sermos agraciados com a bênção que o Senhor já estabeleceu sobre nós. O Senhor não está correndo para nos abençoar. O Senhor não está construindo absolutamente nada que Ele já não tenha feito, porque o Senhor, diz a palavra, já escreveu todos os nossos dias, todos eles, escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda, diz o salmista no Salmo 139. Portanto, o Senhor não está olhando para a jornada do Vitor de Jesus e dizendo, olha, ele melhorou, então vamos lá, pega cimento, pega isso, pega aquilo, e constrói para dar tempo de pegar o Vitor. As bênçãos do Vitor já estão prontas. As dádivas do Zé Ricardo já estão nas mãos de Deus. Deus é como aquela tomada. Está ali. Nós precisamos nos conectar, cientes, sem dúvida, de que ali há poder. Deus não vai inovar em nada naquilo que o Senhor estabeleceu para a sua vida. Basta que nos acertemos com os propósitos que Ele estabeleceu ainda no ventre da nossa mãe. Perguntei para um cirurgião sobre uma cirurgia de ponte de safena. Quem conhece minha esposa, ela fez uma cirurgia há 10 anos atrás.
Ela não gosta que eu cite ela, não. Ela fica fazendo bico lá, torcendo a boca. Na consulta com o cirurgião, foi o primeiro médico cirurgião que fez uma ponte de safena em Goiás. Dr. Alexander Drombowski. Cheguei lá, ele explicou, mostrou, pegou os exames, fez o desenho do coração, eu fico impressionado com isso. Ele pegou um exame que a gente não entende nada e ele saiu... Ó, tá assim, tá assim, tá assim, tá assim, tá assim. Aí pegou um coraçãozinho com as mangueirinhas e falou assim, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. E a gente olhando para ele. E aí eu falei assim, doutor, depois de feita a cirurgia, tipo assim, né? Com a validade, né? Quanto tempo vai levar, assim, mais uns, sei lá, 100 anos? Ele olhou para mim e falou assim, nem um dia mais, nem um dia menos que Deus estabeleceu para a sua vida. Nem um dia mais, nem um dia menos para a expectativa de vida da sua geração. Eu pensei que ele ia botar, sei lá, um motor novo, né? Que você ia andar com um negócio novo lá, ia dar mais uns 100 anos. Nem um dia a mais, nem um dia a menos, nem uma bênção a mais, nem uma bênção a menos, que o Senhor estabeleceu, ao estabelecer um propósito na sua vida, no ventre da sua mãe. Nós podemos não desfrutar dele, foi o que ele diz. Aqui eu estou tentando te ajudar a não morrer antes da hora. Do jeito que você vai, esse coração não vai aguentar, fazendo força. E eu vou restituir o tempo de expectativa de vida que Deus estabeleceu para você. Nenhum de nós vai surpreender Deus ao ponto dele ter que correr e encomendar na internet uma bênção porque o Edmo fez as coisas que tinham que ser feitas. Porque o Edmo teve compreensão do chamado de Deus para a sua vida. Está tudo pronto. Está tudo estabelecido. Cabe a nós nos acertarmos com o chamado de Deus. E nós só seremos capazes disso se nós invertermos os processos. Primeiro a contemplação e o descanso, depois o trabalho. Porque em conversa com aquele que me criou, na intimidade daquele que me criou, o propósito vai brotar diante dos meus olhos vivamente e eu vou acertar os meus passos com a propósito que Deus estabeleceu para a minha vida. Não abramos mão do descanso. E por que nós fazemos isso? Abrimos mão do descanso muitas vezes como punição. Tem que não pare de trabalhar, porque acha que não fez o suficiente para merecê-lo. Sendo que Deus nos deu descanso antes de qualquer obra das nossas mãos e glória a Deus por isso. Porque no primeiro dia de descanso que o Senhor santificou, podia ter gente descansando e outros trabalhando. Mas antes de que a gente fizesse qualquer coisinha da nossa parte, segundo a nossa cabeça, de acordo com nossos pensamentos, nós não íamos desfrutar dessa bênção. Portanto, o descanso tem que ser produtivo, mas produtivo porque nós estamos nos reconectando com o propósito que o Senhor estabeleceu para a nossa vida. Para que nós possamos olhar para trás, ver os acertos, os erros que cometemos, estabelecermos uma nova jornada. Agora, diante de Deus. Retornando à jornada. O que fazer? Como nos mantermos alinhados, alicerçados, vinculados com essa visão renovada, restaurada, com esse projeto original de Deus firmado em nosso coração. Não tem como conhecer o propósito de Deus e nem tem como Deus trabalhar em nosso coração sem uma matéria-prima. Qual é? Quem pode me dizer qual a matéria-prima que o Espírito de Deus usa
para nos edificar? A palavra. Não tem jeito, meu irmão, não tem jeito, minha irmã. Sem comer, não tem como sustentar. Sem nos alimentar da palavra, não tem como o Espírito trabalhar em nosso interior. O Espírito Santo só entende um idioma: a palavra de Deus. O Senhor, o Espírito Santo, ele só consegue nos ajudar por meio da palavra de Deus. Esse é um dos momentos em que a palavra de Deus é ferramenta. É estarmos expostos a ela, ou vindo. Ouvir a palavra de Deus não é só ouvir, captar ondas, transformar isso em dado. Porque Isaías diz, em Isaías 42, verso 22, tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tens ouvidos abertos, nada ouves. Ouvir e escutar. Ouvir a palavra e guardar. Não adianta estar num salão como esse, exposto à palavra apenas ouvindo. Se a mensagem que está sendo pregada não encontrar lugar no seu coração. Alimentar-se da palavra passa por ouvir a palavra e escutar a palavra. Há uma mensagem sendo transportada por meio de caracteres, ondas sonoras que chegam no seu ouvido e entram e devem entrar no seu coração. Romanos 10, 17. Quem pode ler alto aí? Amém. Na atualizada é: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Não é tão somente ouvir, é ouvir por meio da palavra de Deus. A fé é gerada não por ouvir uma boa história, não é uma autoajuda, não é uma história muito bem contada, comovente, que pode até nos impulsionar a tentar refletir sobre a vida. Se não tiver a palavra de Deus, a Escritura, nós estamos fazendo qualquer outra coisa, mas a nossa fé estará inatingível. Alimentar-se da palavra passa por ouvir a palavra e acolher com mansidão, escutar, assimilar, guardar no coração. A leitura da palavra. Quantos leram nesta semana a Bíblia uma vez? Não é um versículo, não. Não é aquele que você pega assim antes de sair de casa. Ler a Bíblia, abrir, sentar, abrir, pegar uma passagem, um capítulo ou um livro e fazer uma leitura, sem pressa, sem obrigação de fazê-lo. Quem fez isso essa semana? Te ajudou? Estudar a palavra. Atos 17, eu botei 17 aqui, eu nem sei, não vou confiar não. Tem Deuteronômio 17, Romanos 17, Atos 17, eu vou lá.
Vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo. 17, a partir do versículo 10. Atos 17, 10 e 11. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, fazendo o quê? Examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. A disciplina da palavra passa por ler a palavra, passa por ouvir a palavra, passa por estudar a palavra, conferir as coisas e não recebê-la gratuitamente, sem um senso crítico, mas não o seu senso crítico, conceitual, mas o crítico senso da palavra de Deus. Alimentar-se da palavra passa por meditar na palavra, de ruminar a palavra, de aquilo que eu recebi, que eu vi, que acolhi, eu vou refletir. Quantas situações nós enfrentamos na nossa vida, pressões, dificuldades, tribulações, que ao nos sentarmos para buscar na palavra consolação, levantamos com ânimo novo depois daquelas palavras terem entrado nos nossos olhos, alcançado o nosso coração e iluminado o nosso pensamento. Meditar, refletir, é levar luz à sua mente com o condutor da palavra. Quantos de nós, em meio à angústia, nos dobramos diante de Deus, pegamos a Bíblia e confessamos e lemos alguma passagem? A viúva do servo de Eliseu, que ficou viúva, as dívidas bateram à sua porta, queriam levar os seus filhos como escravos, e ela busca orientação no homem de Deus. Ele diz: o que tens? Ela: não tenho nada, só uma botija de azeite. Não tem nada ou uma botija de azeite? Nada é nada. Uma botija de azeite é uma botija de azeite. E ele diz: busca nos vizinhos panelas, não poucas, e vai enchendo, vende e paga a sua dívida. Quantos de nós uma passagem como essa não traz um novo ânimo diante de uma circunstância talvez insolúvel diante dos nossos olhos? De nós pararmos, olharmos a nossa situação e essa palavra, essa passagem, essa mensagem ser levada à nossa mente, iluminando nossos pensamentos, de maneira que nós agora nos levantamos pela manhã, igual frango na chuva, com ímpeto novo, com ânimo novo. Não é só ler, não é só escutar, é meditar, é trazer à mente a luz da palavra, porque o salmista no Salmo 119 diz que luz para o meu caminho e lâmpada para os meus olhos é a palavra de Deus. Se alimentar da palavra. Um bispo do século III, ele dizia o seguinte, que só existe uma dieta para o corpo de Cristo. Uma única, capaz de sarar, de curar, mais eficaz do que qualquer procedimento cirúrgico, é a palavra de Deus. O corpo de Cristo não consegue assimilar outra coisa que não a palavra de Deus. Portanto, se sua Bíblia está empoeirada, a minha, vou mostrar para os irmãos. Mas é de usar. Eu quero comprar outra, nem tanto pela capa,
É porque não tem mais onde eu riscar e eu tenho toque. Eu só leio riscando. E acabou o espaço do risco. Já risquei de verde, de vermelho, de lumicolor, já fiz de tudo. Já não cabe mais. Daqui a pouco vai furar a folha. Eu vou comprar outra. E aí, meu irmão, tem que ler para marcar tudo de novo. Entendi tudo que li? Não. Porque há tempo para tudo. O Espírito vai te revelar e vai nos revelar aquilo conforme o proveito de Deus. Mas não tem como, sem contato, sem leitura, sem reflexão, sem se expor à palavra. Um domingo que a gente fique fora desse ambiente faz toda a diferença. Quer saber mais? O culto, esse momento aqui, não é para Deus. Acordou? Não estamos aqui para Deus. A reunião não é para Deus. O culto é para nós. Para sairmos melhores do que chegamos. Porque entramos na presença de Deus. Porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Onde dois ou mais se reúnem no seu nome, ali estaria no meio deles. Deus não marca essa reunião aqui para Ele ser louvado, glorificado, como se Ele fosse um único não convertido. Há quem pense que a gente tem que cantar louvor para acalmar Deus. A gente canta um louvor bonitinho para Deus ficar sentido. E depois que a gente colocar Ele no cantinho ali, agora o Senhor vai ter que fazer o que eu quero. O culto é para nos fazer melhores, porque estamos na presença de Deus. Não há nada que nós possamos entregar a Deus que o acrescente. Mas a presença gloriosa do Senhor Jesus no nosso meio, à medida que nós nos reunimos, é quem vai nos acrescentar tudo o que nos falta. Podemos sair daqui hoje cientes que existe uma semana de luta, de desafios, mas o Senhor é quem vai me prover cada uma das minhas necessidades. É o Senhor que vai adiante de mim como um valente guerreiro, abrindo caminhos. É o Senhor, como diz o Salmos 35, que empunha a lança e reprime, contém o passo aos meus perseguidores. É o Senhor que embraça o seu escudo e o broquel e ergue-se em meu auxílio. É o Senhor que faz retroceder todos quantos se levantam contra mim. É o Senhor que confunde e cobre de vexame os que tramam contra a minha vida. Essa oração de manhã, meu irmão, ou saindo daqui, você salta muralhas. Mas quem fez isso? A palavra de Deus refletida em meu espírito. Quer restabelecer uma jornada vitoriosa, quer estabelecer um caminho proveitoso, volte-se para a palavra de Deus. Lá estão todas as mensagens, direções, promessas, declarações que vão me renovar, vão me fazer enxergar de modo diferente as circunstâncias em que eu estou envolvido. Confessar a palavra, Mateus capítulo 4, do 4 ao 11, todos sabem de Jesus no deserto, quando ele foi tentado pelo diabo, por 3 vezes. Ele disse o quê? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Ele confessa a palavra. Pegar os livros dos Salmos e se colocar na posição do salmista e declarar o que o salmista declarou, é você trazer para os seus lábios a palavra de Deus,
É você se colocar naquela circunstância que oprimia aquele salmista, que o angustiava, que o afligia, e repetir as mesmas palavras que o fizeram vencer. O Senhor está comigo. O que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo, com os que me ajudam, nada temerei. Salmo 118. O teólogo diz que o livro dos Salmos, a Bíblia é a palavra de Deus falando conosco. E os Salmos é a Bíblia falando por nós. Pode se enquadrar em qualquer que seja capítulo dos Salmos, que é a Bíblia falando para Deus, por cada um de nós. É palavra de Deus. Se está empoeirada a sua Bíblia, se não sabe por onde começar, se alinhe ao plano de leitura dessa igreja. E faça a sua leitura diária, sistemática, sem faltar. E você vai ver quantas bênçãos o Senhor estabeleceu na sua palavra. Quantas promessas o Senhor estabeleceu na sua palavra. Quantas saídas, escapes, alternativas espirituais o Senhor nos concede na sua palavra. Faça isso. Pedindo sabedoria, alimentando-me da palavra e pedindo sabedoria. Sabedoria não é conhecimento, são duas coisas distintas. O conhecimento é um mapa. Todo mundo sabe ler mapa aqui? Se eu deixar você lá no meio do Amazonas e te der um mapa, vai resolver alguma coisa? Isso é conhecimento. Porém, a prática vem pela sabedoria, que é o guia. Conhecer a Bíblia, conhecer a palavra, conhecer os princípios, só tem fruto para nós se nós pedirmos sabedoria a Deus. Para que cada uma das suas promessas, das suas declarações, das suas direções, dos seus estatutos, dos seus mandamentos, tenha um efeito prático em nossas vidas. Nós pedimos sabedoria a Deus. Dá-nos um guia. Salomão pediu sabedoria para governar uma nação, para julgar uma nação. Há quem julgue e governe sem a sabedoria de Deus? Quantas nações temos aí? Mas Salomão sabia que o povo era de Deus e orou a Deus por sabedoria. E Deus deu sabedoria, honra e riquezas. O conhecimento é o recurso. Salomão tinha status, Salomão tinha genealogia, Salomão tinha reconhecimento, Salomão tinha riquezas, poderes. Ele sacrificou mais de 1000 animais para receber uma direção de Deus. Mas ele sabia que nada disso seria suficiente sem o guia, sem a sabedoria de Deus. Muitos homens poderosos, ricos, abastados, reconhecidos, perecem porque lhes falta sabedoria, que é a direção de Deus, que é o guiar de Deus. Tiago, capítulo 1. Diz assim, a partir do versículo 5: Se, porém, algum de vós
necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Primeiro, pedir. Ninguém sabe o que o mundo quer. Pedir a Deus por esse atributo que só Deus tem, sabedoria. Filipenses 4,6 diz o quê? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Peça, e Deus dá. Peça, porque o trabalho que nós temos que realizar tem que glorificar a Deus. Para isso, precisamos de conhecimento e mais sabedoria para fazer a vontade de Deus. Peça. Peça. Em seguida ele diz: peça a Deus. Não existe essa história de procurar em outro lugar. Não existe outro ser humano na face da terra a quem eu possa buscar prescindindo daquele que é a fonte do conhecimento, da sabedoria, da autoridade, do poder. Peça a Deus. Pedir a Deus, pedir com fé. Hebreus 11:6 diz o quê? Pois sem fé é impossível. Ele não está dizendo que sem fé fica difícil agradar a Deus. Ele pode até se agradar, se ele aproveitar alguma coisa da sua oração. Não. Ele está dizendo o quê? Sem fé é impossível. Impossível é impossível. Não tem meio, não tem atalho, não tem alternativa. Tem que pedir a Deus, pedir com fé, que Ele existe e é galardoador, recompensador, agraciador de todos aqueles que o buscam. Peça a Deus, peça sem duvidar. A dúvida fracassa a oração. A oração com dúvida, ela é fracassada. Ela nos deixa inconstantes espiritualmente. Uma hora eu estou com fé, uma hora eu estou sem. Uma hora eu vou para frente, uma hora eu vou para trás. Uma hora eu faço, uma hora eu não faço. Uma hora eu busco, uma hora eu não busco. Algo da parte de Deus pode justificar a nossa dúvida? Há algum comportamento da parte de Deus que possa justificar dúvida no nosso coração ao pedir? Tem algum relato de Gênesis, Apocalipse, na história uns dos outros, em que nós possamos dizer, não, nesse caso aqui não dá não, porque Deus é meio fraco. Existe? E por quê?
não pedimos. Ou quando pedimos, não pedimos a Deus. E quando pedimos a Deus, pedimos com dúvida. Em nada duvidando. Marcos 11, 23, 24 em diante, quando fala da figueira, ele diz: tendes fé em Deus. Aquilo que pedir, se não houver dúvida no seu coração, assim se fará. Porque em Isaías 43, ele diz o quê? Agindo eu, quem impedirá? O rei mandou buscar Elias. Mandou um com 50. Ó, bora. O rei mandou te buscar. O que Elias fez? Se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu agora e consuma vocês aí. Mandou de novo mais um tanto. Ó, mandou te buscar. Se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu agora e consuma todos vocês. Mandou mais. Elias, é o seguinte. Não desliga a fornalha aí, desliga o... Não. Cala a boca. O rei mandou te chamar. E nós viemos aqui para, assim, tentar te convencer para ir lá, cara. Não pega para nós, ajuda nós aí. Isso é fé. Isso é a confiança no Deus que me vocaciona. Eu não posso pisar com dúvida. Deus falou para Moisés, num determinado momento, no chamado de Moisés, disse a ele: olha, esse povo vocês não vão ver mais. E melhor, vocês vão sair ricos. Chegou na frente do Mar Vermelho, veio aquela pressão, Moisés correu lá e falou: o que é que Moisés falou? Olha para eles aí. É a última vez que vocês vão vê-los. Foi lá orar. E Deus disse o quê? Você buscando a mim, rapaz, eu já te falei. Vai lá. Diga ao povo que marche. Moisés tinha uma palavra da parte de Deus. E ele sabia que o Deus das 10 pragas não ia falhar em abrir um mar, se fosse preciso. Então, orar, pedir, clamar por sabedoria, para que o mapa faça sentido para nós, para que nós possamos trilhar essa nova jornada que se inicia em agosto, para um rumo de vitória, para que cada um de nós possa sair pipocando aqui milagres, poderes, manifestação da glória de Deus entre nós, nas nossas reuniões, nas nossas células, nas nossas visitas, nas nossas obras, no nosso trabalho. Nós precisamos da sabedoria de Deus, porque é ela que vai fazer explodir o conhecimento que nós já adquirimos, para que o nosso trabalho glorifique a Deus. Vamos retomar a nossa jornada, descansados, mas com a nova postura de confiança e de santidade, de andarmos na presença de Deus e sermos bênção, e sermos perfeitos. Deus fala para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Tudo que Abraão fez foi debaixo de uma direção de Deus. Fortalecendo-se na comunhão. É fácil? A gente andar em comunhão é fácil? É não. Tá fácil? Que até aqui a gente tem caminhado, né? Vou fazer um exercício aqui. Essa fileira aqui se volta para de trás. A segunda fica onde está, de pé. Então a primeira vira para a segunda, a primeira vira para a segunda.
Aí as demais viram uma para a outra. Entendeu? Essa fileira se volta para essa, essa para essa, essa para essa, essa para essa, essa para essa. Vamos fazer isso. Olhe para quem está na fileira de trás e você que está na de trás, olha para quem está na fileira da frente. Aí, Neto, aperta a mão da Vera. Aí, vai, isso, Ana Cristina, aperta a mão do Zé Ricardo. Isso, olha para quem está na fileira de trás e você que está atrás, olha para quem está na fileira da frente. Se quiser fazer mais, vai e abraça. Se quiser dar uma palavra de Deus na vida dessa pessoa, dá uma palavra de Deus. Se é visitante, pergunta o nome e diga: sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Isso! Faça aquilo que o Espírito de Deus ministrar ao seu coração. Ao ver, ao olhar os olhos da pessoa que está atrás de você ou à sua frente, você vai fazer aquilo que Deus mandou fazer. Aquilo que o Espírito Santo mandou fazer. É para abraçar, é para dizer: olha quanto tempo eu não falo contigo. Olha, me perdoa, meu irmão, me perdoa, minha irmã. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. O nosso desafio, enquanto filhos de Deus, regenerados, justificados, vocacionados, é andarmos em comunhão. O desafio para nós não é virmos todo domingo aqui, sentarmos nessa cadeira, voltados todos para frente, porque isso pode não passar apenas de um protocolo, de uma superstição. Se eu não for no culto, vai que a semana fica ruim, né? O nosso desafio em andar em comunhão é irmos além do culto, é virarmos as nossas cadeiras, olharmos nos olhos uns dos outros e conseguirmos enxergar no outro a sua necessidade. Isso é andar em comunhão. Andar em comunhão não é culto. Andar em comunhão não é assistir uma palestra, não é ficar sentado todo mundo ordenadamente, respondendo os comandos do dirigente. Andar em comunhão é virarmos as nossas cadeiras e olharmos uns para os outros e conseguirmos discernir a necessidade uns dos outros. É entrarmos aqui e irmos além de aguardar o culto começar. É entrarmos aqui e procurarmos o irmão que há tempos eu não vejo. É de procurar o outro irmão que eu tive notícia que ele não andou bem. É procurar um outro irmão em que eu tive noção ou conhecimento de que ele passou a enfermidade. Andar em comunhão é mais do que um culto dominical. Andar em comunhão é contínuo, progressivo, diário. Atos 2, 42 a 47 é o emblema da igreja em comunhão. Pode sentar, irmãos. Daqui 2 minutos a gente levanta para encerrar. É a força do culto. Eu quero sentar. Atos 2, 42 a 47 diz que eles perseveravam. Isso já nos mostra algo. A necessidade de perseverança. Perseverança não é uma mera insistência. Perseverança é insistir rumo ao alvo, independentemente das circunstâncias, ainda que com força contrária.
A igreja de Atos capítulo 2, versos 42 a 47, é uma igreja que lutava para andar junto. Uma igreja que se esforçava. Mas ela não abria mão de 4 coisas: da doutrina dos apóstolos, da comunhão, do partir do pão e das orações. A igreja tem que ser capaz de andar segundo o testemunho dos apóstolos. A doutrina, o conhecimento, a palavra revelada, da comunhão, de andar junto, de comer junto, de orar junto. Há um livro chamado O Lugar Mais Seguro da Terra. E ele fala de uma comunidade terapêutica, que é o objetivo de toda congregação que se diz discípulo de Jesus Cristo. Uma comunidade que abre mão da forma, da ordem do culto, para além disso, voltar as suas cadeiras uns para os outros e olhar a necessidade uns dos outros. Uma igreja que é uma comunidade terapêutica, ela não escamoteia, ela não encobre seus problemas, os seus conflitos. A igreja terapêutica, ela não adapta pessoas doentes para andarem com outras doentes e cada um abrindo mão da sua doença, vivendo em propósito, de um propósito único. A igreja, como comunidade terapêutica, ela trata as suas feridas. Ela faz com que andemos juntos, tratando as feridas uns dos outros, porque conhecemos a necessidade uns dos outros. Olhamos nos olhos uns aos outros. Sabemos a necessidade daquele pai em relação ao seu filho. Sabemos da necessidade daquela mãe em relação ao seu filho. Sabemos da necessidade daquele homem em relação à sua esposa e vice-versa. E nós andamos juntos para nos tratarmos. Não para escamotearmos, não para deixarmos ali de modo que ninguém veja. E aí nós cooperamos. Isso aqui não é uma cooperativa. Isso aqui não é entidade sem fins lucrativos, para fins filantrópicos. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, que anda em comunhão, porque conhece as necessidades uns dos outros. Nós precisamos de amigos espirituais. Amigo espiritual é que consegue enxergar a fraqueza do seu irmão, a aflição da sua irmã, e consegue ombrear com ela. Se preciso, leva até o orientador espiritual, que são as pessoas mais maduras, pastores, que por meio da escritura, do conhecimento, da experiência e da sabedoria, vão tratar e curar aquela alma. Mas nós só vamos conseguir glorificar o Deus que estabeleceu um trabalho para nós, se nós andarmos em comunhão, virando as nossas cadeiras. E aí eu faço uma convocação para toda a igreja. Você sabe aonde nós viramos as nossas cadeiras? Na nossa célula. Meu irmão, se você abre mão da sua célula, você está abrindo mão de ser inserido, de ser abarcado pela comunidade terapêutica. Porque do jeito que você está sentado aí, do jeito que você está sentado aí, ordenadamente, olhando para frente, apenas ouvindo um dirigente falando, as suas aflições, os seus conflitos vão ficar aí escondidos, guardados com você. Mas na nossa célula, nós podemos olhar no rosto um dos outros e nos aproximarmos das dificuldades uns dos outros, e ali podermos tratar uns aos outros para a glória do nome do Senhor Jesus. Se você não está numa célula, dia 4 de agosto começam as nossas reuniões de célula. Não abra mão. Se você participa de um companheiro de jugo, numa rede raiz, rede de jovens, participe.
Se você é pai, se você é mãe, se você abre mão de um domingo como esse aqui, abre mão de uma célula ali, como o seu filho vai valorizar a comunhão? Como você quer o seu filho bem, se eu quero seu filho abençoado, se você quer que seu filho cresça na palavra, na disciplina da palavra, pratique as disciplinas espirituais, participe desse corpo glorioso e se exponha a ser tratado em nome de Jesus. Quantos vão, a partir do dia 4, buscar uma célula? Quem não tem célula, buscar uma célula. Quem oscila, quem é inascido, vai firmar na célula, porque é lá que nós vamos nos olhar um nos olhos dos outros, e aí seremos uma igreja que anda em comunhão. Quantos compreenderam a mensagem? Quantos vão fazer o mês de agosto, o mês da sua retomada, para a glória de Deus? Vamos ficar de pé.